Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que era Tudo é Dica para a gente discutir e debater temas importantes, relevantes para a Bahia e para o Brasil. A política é um deles. Se você não gosta de política, tem alguém que gosta, que está inserido na política e que pode estar tomando decisões, pode estar fazendo um tipo de análise do discurso que vai refletir na sua vida, já que você está querendo se omitir da política. Vamos falar de política aqui em todos os espectros ideológicos e um deles é a política feita por políticos de direita e conservadores, como o meu convidado de hoje que está aqui, o deputado estadual Leandro de Jesus, do Partido Liberal, do PL. Seja bem-vindo, Leandro. Uma satisfação conversar com você. Obrigado, Pablo, por estar aqui de volta, mais uma vez, linha de frente. Muito importante trazer todas as temáticas que envolvem, as pautas da nossa política. É importante, que a população esteja cada vez mais, ciente, da importância da política, das pautas que são discutidas, porque isso inegavelmente reflete aí na sua vida diretamente. Então, aqui é um espaço aberto para que a gente possa estar levando essas informações. Quando eu fiz a apresentação sua e do seu mandato parlamentar, dizendo que você é um deputado de direita e conservador, eu vejo isso estampado nas suas redes sociais. Eu vejo que você não tem vergonha nem constrangimento nenhum disso. Mas nem sempre foi assim. Em alguns momentos anteriores, o político de direita conservador não gostava de se expor desse jeito. Você concorda comigo? E o que é que mudou para os políticos de direita e conservadores terem, digamos, mais orgulho de colocarem essa posição ideológica? Olha, o que ocorreu nos últimos anos foi um silêncio, digamos assim, o que a gente chama de espiral do silêncio, onde, na realidade, a maioria da população ela tem um perfil mais conservador, um perfil mais à direita. As pautas são mais conservadoras ou conservadoras /cristãs, em razão da nossa cultura cristã. Mas, como nós vivemos um processo de contracultura que se iniciou ou se aprofundou lá nos anos 60, anos 70, em que este movimento de contracultura teve e tem como alvo destruir essa nossa cultura mais tradicional, essa cultura cristã, e obviamente que eles acabaram dominando com esse movimento as universidades, a produção cultural de um modo geral, a música. E isso foi, de certa forma, abafando as pessoas que têm essa visão mais conservadora, essa visão mais à direita. E, digamos assim, e se implementou essa espiral do silêncio, onde as pessoas tinham receio, eu não digo nem vergonha, mas receio de falar que é conservador, que é mais à direita, porque se criou, inclusive, vários termos pejorativos para se referir a uma pessoa que é mais conservadora. Por exemplo, é chamada de uma pessoa ultrapassada, uma pessoa de pensamento retrógrado. Reacionário. É um termo muito usado. Então, isso foi criado propositalmente para tentar intimidar, para constranger, digamos assim, pessoas como nós. E nos últimos anos, agora para cá, nos últimos 10, 12, 13 anos, aqui no Brasil, veio esse movimento forte para quebrar essa espiral do silêncio. Olha, eu sou conservador, sim. Eu sou direita. Eu defendo princípios e valores cristãos. Eu defendo, sim, a pauta da família. Eu quero que criança... Aí eu vou entrar aqui algo mais específico. Eu quero que as crianças vão para a escola para aprender português, matemática, redação, aprender a se relacionar e respeitar ao outro, ao invés de ir para a escola para aprender ou ter acesso à pornografia. Mas existe pornografia isso? Disfarçada de música, por exemplo, pornografia disfarçada de cultura. Mas na escola existe aquele negócio do mamadeira de piroca, não foi uma fake news, não foi uma construção de uma narrativa, existiu isso mesmo? Olha, esse caso especificamente da mamadeira de piroca, eu não posso confirmar se foi real ou fake. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: aqui na Bahia, eu já vi casos, inclusive com a presença do atual governador, em que no evento de inauguração, dentro de uma escola, inclusive na presença de alunos, havia ali uma apresentação musical com dança e com sexualização, na presença de crianças e adolescentes. Aquele episódio, aí eu vou falar de uma baiana, mas não foi dentro da Bahia, mas foi uma baiana tertuliana, que dentro de uma universidade federal, se eu não me engano, do Maranhão, ela fez uma cena e cantou uma música dela que
especificamente falava a atenção de um órgão da anatomia que eu não vou repetir aqui. Aquilo te constrangeu? Está dentro dessa temática que você está falando, Leandro? Exatamente isso. Olha, aqui na Universidade da Bahia já teve professor andando pelado dentro da faculdade. Tem esse caso aí dessa pessoa tertuliana, né, que ela, nessa apresentação dentro da universidade, ela se refere ao seu órgão, ou se refere é até constrangedor, né? Enfim, em uma situação completamente inadequada. E esse tipo de exposição, de baixaria, tem se repetido cada vez mais com uma certa frequência, não só em universidades, onde não se espera que esse tipo de coisa aconteça, ocorra, mas cada vez mais tem adentrado em escolas, atingindo jovens, adolescentes e até crianças, quando muitas vezes essas músicas promíscuas, não dá nem para chamar isso de música, isso aí é uma cultura da representação da promiscuidade, da baixaria, da prostituição, que chamam, por exemplo, de música, e muitas vezes isso está dentro das escolas, não apenas, é que eu chamo a atenção até dos pais que estão nos assistindo, não apenas da escola pública, como muitos imaginam, mas infelizmente essa cultura da depravação, da sexualização precoce, da prostituição, disfarçado aí de uma cultura local, de uma nova cultura, tem permeado aí escolas particulares e outros meios aí que os jovens e os adolescentes e crianças, né, são estimulados. Criança dançando músicas... Uma coreografia... Uma coreografia que... no mínimo sensual, para usar um termo, né? Que na realidade, eu não vou dizer nem é pior do que isso, né? Vai além da sensualidade que já estaria errado para uma criança, mas é realmente imitando o ato sexual. Acho que a palavra melhor é essa, imita o ato sexual. Então, nós temos que combater isso. Né? E o que me deixa revoltado, que me revolta, é que se a gente voltar 20 anos atrás, apenas 20 anos, situações como essa revoltariam a sociedade como um todo. As pessoas iam ficar indignadas, iam para as ruas para lutar, para se indignar contra esse tipo de exposição aos nossos jovens e adolescentes. Né? Mas hoje, parece que as pessoas elas vão se acostumando. E é incrível, o que eu chamo a atenção aqui também, é que o mal... Né? Quando você não toma uma atitude para barrar ele de vez, a própria sociedade ela vai se acostumando, aos poucos. Então, é que nem a violência, né? Nós estamos tão indignados com a violência na Bahia, mas assim, as pessoas se acostumaram até a ver gente morta na rua. É meio que cria uma anestesia, né? Isso, fica anestesiado. Né? Eu estou conversando com o Leandro de Jesus, ele é deputado estadual pelo PL. Eu até queria conversar com você especificamente sobre violência, mas antes, só para fechar esse assunto que você denominou guerra cultural, o seu raciocínio tem uma linha lógica. Para mim, só falta uma coisa. Quem é que está ganhando com isso? Como você está colocando que é uma destruição da sociedade ocidental? Quem é o grande beneficiado, já que está todo mundo no mesmo barco nessa história? Olha, o grande beneficiado aí, sem sombra de dúvidas, nós temos que compreender que por trás desse movimento, que não foi um movimento natural da sociedade, mas um movimento provocado. Obviamente que existem, aí sim, quando a gente fala de uma elite, né, a gente fala tanto sobre, fala-se de guerra de classes, etc., tal, a elite dominante. A verdadeira elite dominante está por trás disso, deste movimento que aí eu tenho que dar o carimbo, né? É um movimento de esquerda, né, ligado à esquerda, que usa também a depravação, usa da guerra cultural, dessa forma de distorcer, né, a sociedade, principalmente os jovens, para criar militantes, exatamente para que eles possam se manter no poder. Né? Então, há essa elite que controla tudo isso, que fomenta tudo isso, que quer permanecer no poder e, ao fim e ao cabo, o que eles querem? Poder e dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, hoje, essas pessoas que fomentam esse tipo de cultura depravada, prostituição, tudo isso que está acontecendo aí, você vai subir ali na escala, no fim da coisa, lá no topo da pirâmide, tudo envolve dinheiro. E aí eu vou trazer aqui um grande exemplo de alguns artistas envolvidos nessa pirâmide que dizem que a favela venceu. Eu pergunto,
Muitos desses artistas, não vou dizer, não são todos, mas alguns artistas que são propagadores da prostituição por meio da música, eles dizem que a favela venceu. Eu pergunto para você que está aí me assistindo agora, que mora, por exemplo, em Paripe, Piripiri, Alto do Cabrito, Beiru, onde eu nasci e cresci. Você sente, a minha pergunta, você sente que a favela venceu? Você se sente bem hoje, na forma, no contexto em que você vive aí dentro da periferia, inclusive com esses paredões que repetem e que propagam essas músicas de baixaria, que estimulam a prostituição e a sexualização de crianças? Eu tenho certeza que a maioria da população não concorda com isso. É um questionamento válido. Mas tem gente que ganha dinheiro com isso. De um parlamentar trazendo para a realidade do cidadão médio uma discussão que não pode ficar no abstrato, né? É muito importante quando o senhor traz para a realidade local isso que não é subjetivo, é algo palpável. Leandro de Jesus está aqui conosco. Eu queria conversar com ele sobre vários assuntos. Segurança pública é um deles, o andamento da gestão do governo do estado, mas antes tem um tema, enquanto a gente está fazendo essa gravação do Linha de Frente, tem um tema que o Brasil todo está comentando, que é a possibilidade de redução da jornada de trabalho a partir de uma proposta, de uma PEC da deputada Érica Hilton, de São Paulo, do PSOL. Ela propõe não apenas reduzir de 6 dias de trabalho para 5, mas reduzir de 6 para 4, com 3 de folga. Diminuição de 44 horas semanais para 36 horas semanais. O senhor é favorável a essa ideia, deputado? Olha, é uma pergunta muito importante e a autora deste PL, com toda certeza, não tem noção das consequências que esse projeto pode trazer. Eu acho que a melhor pergunta, inclusive, a se fazer a mim também, que eu preciso trazer melhor uma resposta, uma introdução, é a seguinte: eu sou favorável que o cidadão possa ter um acesso a um trabalho, digamos assim, com uma redução dessa carga horária, menos exaustiva. Sim, eu sou favorável. Neste formato, com uma canetada, Leandro, vai resolver? Não resolve. A questão é, o que eu quero trazer aqui para a sociedade que nos ouve, você que está nos ouvindo aí? A forma deste projeto de simplesmente com a canetada diminuir, sair de 6-1, jornada 6-1 para 4-3, vai resolver o problema do cidadão? Ele vai trabalhar menos e vai continuar mantendo o seu salário? Não vai. Por que não, deputado? E aí Agora eu vou explicar. curioso. Por que eu vou explicar aqui. Significa que o patrão vai diminuir o salário por isso? Obviamente que não é isso. Eu estou falando aqui da desvalorização do salário. Você vai manter o seu salário, mas ele vai desvalorizar. Por quê? Vamos pensar aqui no seu José, que é dono de uma padaria, na dona Célia, que é dona de uma farmácia. Esse comércio, que é o que predomina, por exemplo, aqui em Salvador, e no Brasil de um modo geral, né? Aquele médio empresário, pequeno empresário. Quando ele tiver que contratar mais pessoas, ele vai precisar, para manter o funcionamento, manter a produção, ele vai precisar contratar mais pessoas, aquilo ali vai aumentar a carga, né? O custo de produção do serviço, ou o custo daquele produto, e obviamente que ele vai ter que repassar aquilo para frente. Então, ao fim das contas, quem é que vai pagar? É o consumidor. Aí que fica aquela questão, você que é trabalhador CLT, você também é consumidor. Você vai sentir o reflexo nas prateleiras do supermercado, ou quando você for contratar um serviço, os preços vão aumentar porque isso vai refletir lá na ponta. Então, é uma falsa solução. Na realidade, eu entendo que vai trazer até mais problemas. Os meios para a gente diminuir essa carga de horário tão exaustiva teriam que ser outros. Nós precisamos de uma reforma geral. Até uma reforma administrativa, por exemplo, impacta nisso. Nós temos um Estado pesado, nós temos um Estado que é caro, nós temos um Estado que traz muitas regalias, inclusive, até para parlamentares. Regalias para parlamentares, regalias para o judiciário. Então, isso custa muito. E quem paga a conta é você, cidadão, CLT, trabalhador, é o empresário também. Então, precisamos de uma reforma econômica, reforma política, reforma administrativa, criar aqui um ambiente adequado ao desenvolvimento econômico, um contexto realmente que seja agradável a quem vai investir e a quem quer trabalhar a CLT. E aí sim, a partir de um desenvolvimento econômico, a gente começar a flexibilizar
o diálogo entre quem trabalha, o CLT, e o outro trabalhador, que também é trabalhador empresário, para que eles possam ter ali a flexibilidade de negociar os seus contratos de trabalho. Essa ponderação que o deputado está fazendo é uma ponderação importante, já que a gente está iniciando um debate público sobre algo que é uma demanda tão urgente, afinal, esse assunto em questão de dias tomou a sociedade como um todo. O que me preocupa é que quando foi colocado isso na mesa, na bandeja, principalmente da opinião pública nas redes sociais, qualquer pessoa que está fazendo ressalvas, como a que o senhor fez, está sendo taxada como contrário ao trabalhador. Isso não preocupa o senhor, não? Olha, eu prefiro trabalhar com as verdades amargas do que com as mentiras que podem ser suaves, né? Então, eu prefiro trabalhar com a verdade, mas explicar aqui. Olha, eu quero e acho que tem que haver, sim, uma redução dessa jornada de trabalho. Agora, como? É como esse projeto aí? Não. Por quê, Leandro? Porque não vai funcionar. Vai trazer mais problemas para o trabalhador, para o empresariado, para a sociedade como um todo. Pode anotar isso daí. É uma questão lógica de economia, simples, né? Agora, existem meios para que a gente possa alcançar esse objetivo dessa redução dessa jornada de trabalho, trazer algo mais flexível e que, inclusive, possa trazer uma valorização para o trabalhador, uma valorização real. É possível, mas temos que construir. Porque, ao fim de tudo, o que é que a gente precisa? O trabalhador, ele precisa ter liberdade de contratação, de contratar, inclusive com o empresário ou com o contratante, essa linha que liga o trabalhador e o empregador, precisa ter uma flexibilização para que eles possam tratar disso mais diretamente, sem tanta intervenção. Junto a isso, esta valorização do trabalhador, da sua mão de obra, capacitando para que aquilo que ele oferece possa valer mais. E, obviamente, que dentro desse ambiente econômico, as empresas sintam esse ambiente adequado para continuar investindo e para que a economia possa girar. Porque trabalhar menos só será possível quando o trabalhador puder ganhar mais. Entende isso? Sim. É uma lógica simples, porque aí eu vou trazer o exemplo contrário agora do que esse projeto vai acabar acontecendo. Você reduz 4,3, né? O salário ele vai desvalorizar, isso é inquestionável, porque o preço dos produtos e serviços lá na ponta vai subir. O seu salário vai desvalorizar, você não vai conseguir mais pagar suas contas. Aqueles 2 dias que você ganhou a mais, você vai ter que fazer bico. Vai ter que fazer bico, ou seja, vai ter que trabalhar de qualquer forma para poder cobrir aqueles gastos, porque a conta já não vai bater mais. Entendi. Então, assim, a solução, volto a dizer, Leandro de Jesus, eu quero e entendo que o trabalhador, ele precisa ter uma redução dessa carga horária, tem. Como não é com esse projeto. Isso daí é realmente uma armadilha. Leandro de Jesus está conversando conosco aqui no Linha de Frente. Uma possibilidade que alguns parlamentares e até economistas colocaram é o Brasil começar a se encaminhar para relações de trabalho, como, por exemplo, existe nos Estados Unidos, em que o trabalhador ganha por hora trabalhada, não tem os registros de CLT, não tem alguns chamados benefícios do trabalhador brasileiro, mas a hora trabalhada é ali paga, inclusive ao final do dia ou ao final da semana. Quem quer ganhar mais, trabalha mais, é a lógica colocada por alguns especialistas. O senhor é favorável a isso? É simpático a essa ideia? Sou de maneira, digamos assim, paulatina. Eu acho que tem que ser implementada essa liberdade, porque é a liberdade de contratar e ser contratado. E nós temos profissionais de uma mesma área, por exemplo, que um pode ter uma maior qualidade e o outro com menos qualidade. Isso é natural. Vou pegar aqui um exemplo, marceneiro. Você tem marceneiros aí que desenvolvem um trabalho espetacular. Um outro marceneiro já vai desenvolver um trabalho mediano. É justo que os dois recebam a mesma coisa? Não. E aí é que está essa liberdade de contratar e ser contratado. Aquele que desenvolve uma melhor atividade, ele vai chegar para mim e vai me cobrar mais. Eu quero um trabalho melhor, eu vou dizer, eu quero esse cara, vou contratar e vou pagar. Agora imagina se dentro de um contexto de relação de trabalho, nós pudéssemos ter essa liberdade para que aquele que quer, digamos, ganhar por hora trabalhada, pudesse, junto a essa flexibilidade, continuar estudando, se capacitando, desenvolvendo as suas habilidades, ele vai se tornar cada vez melhor no que ele faz e ele vai se tornar ali
um profissional de sucesso no meio. A hora dele fica mais qualificada. A hora vai ficar mais qualificada, vai ficar mais cara por justiça, porque ele é um profissional melhor, capacitado, ele vai poder cobrar mais, assim ele vai ganhar mais. Eu entendo que essa liberdade é o que poderá, dentro de um cenário de desenvolvimento, ser o melhor para que, inclusive, aquele que ganha mais, em razão das suas competências, ele também possa descansar mais. Perfeito. Leandro de Jesus, deputado estadual, está conosco aqui conversando no Linha de Frente. Antes da gente vir para as questões mais locais, mais estaduais, eu preciso saber a avaliação do senhor. Eu vi até nas redes sociais muita coisa a respeito da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu quero saber os impactos disso aqui no Brasil e na Bahia. Tem uma questão que é inegável. A eleição de Donald Trump, com a maioria, ampla maioria, 6 milhões de votos de vantagem, votos populares, com mais de 80 votos do colégio eleitoral à frente da candidata derrotada, com a maioria na Câmara dos Deputados, com a maioria no Senado, com a maioria na Suprema Corte. Qual é a mensagem que o povo americano está dando para os Estados Unidos e para o mundo na sua avaliação? Olha, a mensagem que o povo americano, sem sombra de dúvidas, deu internamente e dá para o mundo, inclusive aqui para o Brasil, é que a política de esquerda ela não presta. Por que isso? A política de esquerda ela não presta. Por quê? Exatamente até o que nós estávamos falando aqui sobre a questão do trabalho. Né? Nós precisamos de menos Estado, por exemplo. Nós precisamos enxugar a máquina, como a gente fala aqui, diminuir as regalias, né? Acabar com, enfim, os cabides de emprego, que tem em todo lugar aqui no Brasil. Precisamos enxugar essa máquina, acabar com as regalias do judiciário, do legislativo, do executivo, tornar a gestão pública eficiente, eficaz e efetiva. Tudo isso é o que a esquerda não quer, porque a esquerda entende que o Estado tem que ser grande, a esquerda entende que o Estado tem que controlar a sua vida e até dizer para você o que é bom e o que é ruim para a sua vida. E nós, que somos da direita, nós entendemos completamente diferente. O cidadão e as famílias precisam ser protagonistas das suas vidas e do seu destino. O Estado tem que ser mínimo para resolver os conflitos mais essenciais à sociedade. Não está se metendo na sua vida, inclusive dentro da sua casa, como muitas vezes acontece até aqui no Brasil. Então, os Estados Unidos deu esse recado porque nós tínhamos lá, anterior ao Biden, o Donald Trump, que foi, de certa forma, massacrado, como o próprio Jair Messias Bolsonaro foi massacrado aqui, sofreu uma grande perseguição também lá, e assim ele acabou lá perdendo a eleição. Deu-se a chance para a esquerda lá, americana, mostrar que ia fazer melhor. Fez melhor? Não. Tanto não fez melhor, que ficou comprovado que o povo americano sentiu saudades de quem? De Donald Trump. O pessoal diz saudade do ex. Agora, saudade do ex, perfeito. Só tem uma questão, Leandro. Quando o Trump perdeu a eleição, foi uma comoção dos aliados dele. Disseram, a eleição fraudada, tá. Aí quando ele ganhou, não teve essa fraude. Ele não gera uma contradição na cabeça do eleitor isso, não? Olha, tanto teve fraude que vários dos estados lá promoveram mudanças no sistema para trazer uma maior segurança ao regime eleitoral em cada um desses estados. Então, é interessante que, inclusive, até estados que tinham uma dominação maior ali dos democratas, houve uma mudança, sim, né, no sistema interno para que houvesse ali mais seguranças, né, mais segurança, inclusive, na utilização daquele voto antecipado, por correio, enfim. Então, isso daí foi noticiado e comprovado que aconteceram essas mudanças. O que, inclusive, seria salutar para o Brasil nós termos a liberdade de discutir a melhoria do nosso sistema eleitoral como um todo, inclusive das urnas. Voto impresso, o senhor é a favor? E aqui nós fomos proibidos, praticamente, de falar, né, da insegurança das urnas ou de possíveis inseguranças. O voto impresso, eu entendo que seria uma evolução. Só que, quando esse projeto estava em discussão aqui no Brasil, houve uma propagação de desinformação para enganar a população, dizendo, afirmando que nós voltaríamos ao voto de papel apenas. Isso é uma mentira. O voto impresso, que eu defendo e que foi o projeto que tramitou aqui no Brasil, você tem a urna eletrônica, da mesma forma, você vai lá, vota, só que além de ter esse registro eletrônico, ocorre uma impressão do seu voto, você vai conferir ali se bateu certo a impressão,
com o que você votou, e aí este comprovante vai cair dentro de uma urna física, para ficar o que ali? Guardado. Porque se houver questionamentos, o que é natural, nós somos seres humanos e temos que ter o direito de questionar, pode ser contado fisicamente, para daí comprovar se aquele resultado eletrônico também está condizendo com a contagem do papel. Seria mais ou menos o recibo da maquininha de cartão, que todo mundo conhece. Isso, como o recibo da maquininha de cartão que você quer ter ali o seu comprovante. Só que não vai ficar na sua mão, cai lá numa urna e depois, se for necessário, há uma contagem pública dos votos. Ou seja, isso traz mais segurança. Mas aqui no Brasil, nós fomos proibidos de falar disso, porque, infelizmente, as perseguições são grandes e se hoje você questionar a urna, pode ser até preso. Leandro de Jesus, o senhor falou de votação, aí eu lembrei de uma votação importante que vai acontecer no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, mas está todo mundo comentando a votação para sucessão na Assembleia Legislativa. O atual presidente, Adolfo Menezes, colocou o nome dele como uma possibilidade, mas tem entendimentos jurídicos de que ele não poderia ser candidato. A pergunta para Leandro de Jesus, o senhor acha que Adolfo Menezes pode ser candidato à reeleição? Primeira pergunta. Segunda, caso ele possa, o senhor vota em Adolfo Menezes? Terceira, se ele não for candidato, como é que o PL vai se posicionar em relação à sucessão de Adolfo Menezes? Olha, ele ser candidato hoje, realmente cabe diversas interpretações, ou melhor, duas interpretações, que sim ou não, porque a legislação ela ainda não é tão direta, tão definitiva, tanto é que acaba dependendo de decisões judiciais para se entender se pode ou se não pode, mais uma vez, o Adolfo Menezes ser reconduzido, né, a presidente. Então, do meu ponto de vista, precisa haver uma definição por meio de lei, algo mais claro, mais definitivo, ou que o próprio judiciário traga um entendimento mais claro e definitivo que abarque, né, o Brasil como um todo, não apenas decisões, vamos dizer assim, específicas de um determinado estado que já tenha questionado sobre isso. Agora, se ele for candidato, se eu votaria nele. Hoje, lá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, nós temos dois cenários. A reeleição do Adolfo ou a possibilidade de ver um petista, que é o Rosenberg Pinto, que também quer aquela cadeira. Aí imagina vocês que a Bahia já está nesse caos, destruída economicamente. Nós temos aí a insegurança pública, onde está tudo realmente destruído. Todo mundo está vendo aí o terror que nós estamos vivendo na Bahia. Não tem geração de emprego. A educação não funciona. Nós temos 1,5 milhão de analfabetos aqui na Bahia. A situação é de calamidade aqui na Bahia. Isso em razão dessa gestão do PT e agora do Jerônimo, que dura quase 20 anos, são 5 mandatos consecutivos. Então a Bahia está destruída por esse grupo do PT, Jerônimo, Rui Costa e Jacques Wagner. Aí eu vou entregar, ou eu vou dar a possibilidade de entregar também a Assembleia Legislativa nas mãos diretas do PT? Não posso fazer isso. Então, por exclusão, seria Adolfo Por Menezes. exclusão, eu voto em Adolfo. Eu estou com o Leandro Jesus aqui do PL. Tem uma pergunta que eu quero falar para você, que é uma pessoa influente no partido. Eu vi recentemente uma entrevista do ex-prefeito de Salvador, Assemineto, até para um grupo de jornalistas num podcast. Meu colega jornalista Flávio Sandes também estava nessa entrevista e que ele deixou, ao meu entender, aberta a possibilidade de uma recomposição, de uma reconciliação com o Partido Liberal, até com a figura de João Ruma, que foi candidato concorrente a ele na última eleição para governador. O senhor é favorável a isso? Olha, eu tenho que, no meu entendimento, nós temos que buscar tudo aquilo que possa significar uma melhora para a nossa Bahia. O resgate, a Bahia hoje está sequestrada, né? É um verdadeiro sequestro. As nossas instituições, o Estado da Bahia, as nossas secretarias, a finalidade do que se chama de governo do Estado, ela foi sequestrada. Hoje ela está servindo a um grupo político, que é o grupo do PT, ao invés de servir à sociedade. E se você aí em casa, por exemplo, discorda de mim, quando eu cito a palavra PT, olhe à sua volta, você, olhe para o que está acontecendo na Bahia, aí no seu bairro, olhe o que está acontecendo em relação à violência, a fila da regulação, que é responsabilidade do governo do Estado, conhecida como fila da morte. Olha o que está acontecendo, essa guerra das facções, que você aí não tem mais paz. Olhe tudo isso e faça uma análise. Está bom ou está ruim? Está ruim.
Tudo isso que eu citei aqui é de responsabilidade de quem? É do PT, que governa o Estado há quase 20 anos. Então, precisamos mudar a Bahia. E para mudar a Bahia, tirar a Bahia desse caos, acabar com esse sequestro do nosso Estado, sim, eu entendo como relevante, entendo como positiva a fala do ACM Neto em ter essa recomposição. Para quê? Para construir um projeto e uma proposta de resgate da nossa Bahia. Para quê? Para entregar a Bahia mais uma vez, ou de volta a Bahia, para a população. Porque a Bahia é do povo, não é de um grupo político. As nossas secretarias e os órgãos do Estado é do povo, não é para servir a político. Todo montante de dinheiro, de bilhões que é arrecadado através de impostos, não é do governador Jerônimo, é do povo da Bahia, para servir a Bahia. Então, em razão disto, com toda certeza eu vejo como positivo e eu espero que este projeto, que esta reunião, né, dessas forças políticas venha a acontecer exatamente para que esse resgate da Bahia ocorra. Deputado, uma discussão que os baianos levam é a discussão sobre as rodovias federais aqui no estado. Tivemos um capítulo mais recente que foi a rescisão de contrato com a Via Bahia, rescisão essa que promoveu uma indenização de mais de 890 milhões de reais e a gente ainda tem um vácuo para saber quem é que vai administrar a BR-101, a BR-116, a BR-324, se vai continuar havendo cobrança de pedágio. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse episódio? Olha, a avaliação que eu faço é, digamos assim, é a cara do PT, de fato. Né? Quando eles anunciaram a resolução disso, né? Inclusive teve até fala do Rui Costa, quando ele disse que estava resolvida essa situação, que sairia, a Via Bahia deixaria de administrar. De fato, nós tivemos aí a administração de uma Via Bahia que matou pessoas. Por que eu falo que matou pessoas? Porque a forma como eles trataram as vias, e as nossas BRs ali, deixando naquela situação de destruição, de buracos, de abandono, aquilo ali causou muitos acidentes e mortes de pessoas. Isso é notório, é óbvio. De quem é a culpa disto? Né? Obviamente que é da empresa e de quem manteve esta concessão, né, à Via Bahia. E aí o que acontece? Não apenas esta gravidade de mortes, mas nós vimos outros tantos inúmeros problemas que não deveria acontecer porque nós pagamos para trafegar nessas vias. Ou seja, deveria ser uma perfeição, um tapete seguro, mas não aconteceu. E aí quando ocorre o distrato, ao invés da Via Bahia, que não cumpriu a obrigação, pagar ao Estado, ou seja, pagar ao cidadão a indenização, não, eles ainda vão ser indenizados. Aí eu pergunto, aí eu trago você aqui, cidadão, à reflexão. Quem é que está ganhando com isso? Alguém está levando aí, uma boa parte. Porque um acordo, aqui até falando como advogado, na minha experiência jurídica, é um acordo assim que inesperado. Porque os caras não cumpriram. E em qualquer contrato que a gente entende de contrato, em qualquer contrato, quando uma das partes não cumpre, né, tem multa, né? Tem multa. A pessoa sabe, a pessoa que está em casa sabe. Sabe. Né? Quem descumpriu é que vai ser punido. Ou seja, a Via Bahia está saindo e ainda vai ser beneficiada, recebendo uma indenização, né, estratosférica. Quem vai substituir a Via Bahia? Com toda certeza vai ser algum amiguinho do rei, né, que entrou no meio dessa maracutaia para resolver. Pode esperar que vai ser, com toda certeza, sim. Deputado Leandro de Jesus, do Partido Liberal, nosso convidado aqui no Linha de Frente. A conversa passou rápido, mas eu preciso tocar no assunto de segurança pública porque é um dos temas corriqueiros que o deputado traz para o debate com a sociedade. Os problemas da segurança pública todo mundo já conhece e o noticiário é praticamente em cima disso. Eu queria falar sobre as soluções. Se o senhor fosse governador, como é que o senhor atacaria a insegurança pública? Olha, como governador, ou o que eu entendo que o governador deveria fazer, primeiro você tem que tratar do efetivo das nossas polícias. Hoje nós temos um déficit enorme, né, de pelo menos 20 mil homens. Com o passar dos anos, a quantidade desse efetivo deveria ter aumentado, inclusive, nos últimos 20 anos. Até diminuiu, para vocês terem ideia da gravidade da situação. Então, nós temos que ter um efetivo muito maior. Para vocês terem ideia, vocês que estão aí em casa, tem muitas cidades aqui na Bahia, e não são poucas, pelo menos 100, 150 cidades aí, que não tem
um delegado de polícia, que não tem um agente de polícia civil, que não tem delegacia. Muitas vezes um delegado tem que cobrir 4, 5 cidades. Um delegado de polícia, 4, 5 cidades de extensões enormes, né? Inclusive considerando aí a presença de zona rural. Então veja, tem condição para isso? Não tem. Muitas dessas cidades, quando tem a presença da polícia militar, são 2 policiais militares para cobrir uma cidade inteira. Tem condição para isso? Não tem condição. Então essa situação que nós enfrentamos aqui de insegurança é proposital. O governo de continuidade do PT de 20 anos, que agora está com Jerônimo, fez isso de propósito. A justiça, desculpe até interromper, mas eu preciso saber de um advogado. A justiça não tem uma parcela de contribuição, de culpa, contribuição negativa nesse estado de coisas, não? Muitos juízes são coniventes, porque passa a mão na cabeça de vagabundo. Chega na hora da audiência de custódia, o cara já passou ali na audiência de custódia, já foi preso em flagrante 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, e vai lá um juiz garantista, que é assim que são chamados, né? O juiz garantista passa a mão na cabeça do vagabundo e bota para ele para a rua de novo para estuprar, para matar, para fazer, né, causar esse terror aqui no estado da Bahia. Então, nós precisamos de um efetivo maior, valorizar esses nossos policiais, dar a retaguarda jurídica para que eles possam agir, né? E também, obviamente, trazer a estrutura para que essas forças de segurança, que aí tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Enfim, as forças de segurança como um todo, possam trabalhar com inteligência, com a força, quando é necessário, porque nós sabemos que quando as nossas polícias... E aí é importante aqui um dado, Pablo, é o seguinte, quando a gente fala de polícia ou de policial, por favor, cidadão, você que está aí me assistindo, enxerguem ali um pai e uma mãe de família, que sai da sua casa todos os dias para lhe proteger e não sabe se volta. Porque hoje as facções estão extremamente armadas e nós já vimos aqui casos, infelizmente, de policiais que saíram para lhe proteger e não voltaram para casa. Então é importante que nós olhemos cada policial como um cidadão, como um ser humano que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem esposa e que merece respeito e merece ser valorizado. Então, ser policial militar ou ser policial civil na Bahia não é fácil nesse contexto em que este governo que está aí destruiu a nossa segurança pública. Então, nós temos que reestruturar, né, as nossas forças de segurança, dar o aparelhamento necessário e dar voz de comando. Vá, faça, cumpra. Bandida para estar na cadeia. Se não quer ser preso, mas a cadeia está superlotada. Olha, você sabe disso. A cadeia está superlotada, você sabe disso. Então vai matar, vai roubar, vai estuprar, para quê? É só não fazer isso, vai estudar. Eu nasci, cresci na periferia de Salvador, estou aqui. Eu conheço inúmeros, tenho vários amigos que nasceram na periferia, pobres, que passaram por muitos problemas, eu posso dizer que passei também, que muitas vezes meu pai abria a geladeira e não tinha lá o que comer, ele tinha que se virar, eu criança. Eu, quando casei também, passei por diversas dificuldades no início do meu casamento, em questões financeiras de trabalhar, mas corri atrás. Ou seja, a solução para a vida de qualquer pessoa é trabalhar, é correr atrás, é superar suas adversidades. E eu digo para você, Pablo, aqui, até com uma espécie de desabafo, me permita. Fica à vontade. Olha, passar pelo que eu passei, o que eu já passei na minha vida, as superações que eu tive que passar, eu não troco pela vida de nenhum filho de papai. Não troco. Porque se me jogar numa selva hoje, eu, Leandro de Jesus, pelo que eu passei, e colocar lá um filho de papai, eu vou saber sobreviver. Será que ele vai? Porque eu já sei sobreviver na selva. Eu sei e busco propagar e incentivar os nossos jovens a superar as adversidades. Se você tem um problema ou uma adversidade na sua vida, enxergue isso como uma oportunidade para você subir degrau. Ou seja, os problemas da sua vida, a adversidade que você enfrenta na sua vida, você pode usar como um tijolo para subir degraus, ou você pode pegar ele e botar na sua cabeça e ele vai te afundar. Desabafa aqui, Leandro de Jesus, pai de família, advogado, soteropolitano, nascido no Beiru, Tancredo Neves, uma zona que, inclusive, é a 10ª maior favela do país. O IBGE confirmou agora há pouco. Não é que o bairro todo seja uma favela, mas tem áreas e regiões de favela em que, muitas vezes, alguns criminosos ou lideranças de facções tentam tomar conta desse ambiente, cuja maioria
é de trabalhadores baianas e baianos que querem vencer na vida. Obrigado pela entrevista, até o nosso próximo encontro. Boa sorte no seu trabalho parlamentar, Leandro. Obrigado, Pablo. Agradeço a toda a audiência aí, a TV Aratu. Linha de frente, até a próxima. Obrigado a você que acompanhou. Até o nosso próximo encontro.